Olá, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Esvazia a Xícara. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição, em 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu ver se tem alunas minhas aqui. Hoje um pouco mais fanha, né? Porque uma sinusite me pegou. Estou me recuperando, espero que vocês consigam me ouvir bem, né? Mesmo dentro de toda essa voz de taquara que eu estou trazendo hoje. Sejam muito bem-vindas. E hoje eu quero falar com vocês, que foi uma pergunta muito pedida. Vou escrever aqui, enquanto vocês estão entrando, na descrição, tá? O pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo, o pessoal do Face também. Como esquecer e deixar no passado as lembranças da traição. Vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu fixar aqui para quem vai entrar depois. Fixado no comentário. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sejam todas muito bem-vindas. Salminha T15 aqui, já fazendo sua lição de casa. Vamos lá. Alexa, stop. Primeiro, que ninguém esquece uma traição, tá? Isso é importante a gente deixar claro, por isso, venham de xícara vazia, vão dando aí os coraçõezinhos, curtam esse vídeo, né? Para você poder receber mais vídeos como esse também, tá bom? Primeiro, então, que ninguém esquece. Segunda coisa, a traição, antes da gente falar, né, como esquecer e deixar no passado essas lembranças, a gente precisa entender que a traição, diferente do que muitas mulheres pensam, a traição, deixa eu ver se tá na minha rede Wi-Fi aqui, peraí. Tá. Tá tudo bem para vocês aí a conexão? No Instagram? Tá. Tá na minha rede de Wi-Fi certinho. Uma das coisas que nós precisamos saber é que, diferente do que muitas mulheres pensam, a traição, apesar disso acontecer comumente, né, ela gera um trauma em nós mulheres. Por quê? Porque ela vem seguida de uma carga emocional muito forte. Então, tudo aquilo que traz consigo uma carga emocional, traz também consigo um peso, uma carga, entende? Por isso que é tão difícil. A gente fala, né? A gente quer esquecer, a gente quer apagar, e por isso que é tão difícil. Porque quando nós passamos, quando nós vivenciamos esse trauma, nós estamos colocando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, um peso, uma carga emocional, tá? E por isso que é tão difícil a gente esquecer. E essa carga emocional, eu falo no sentido cerebral, né? Quando tudo aquilo que a gente vive, que tem um peso, que tem uma carga, fica grudado na nossa memória. Por isso que é tão difícil esquecer, por isso que é tão difícil apagar essas lembranças. E essa carga emocional, ela fica registrada num lugar privilegiado da nossa memória. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Alexa, stop. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você lembra do pôr do sol de 1999? Tipo, Paula, eu não sei o que eu estava fazendo em 99. Mas se eu te falar assim, você lembra daquele pôr do sol do qual você foi pedida em casamento, daquele pôr do sol do qual você foi pedida em noivado, ou na praia, né, onde você foi surpreendida por ele, ou num dia frio com chuva que estava tendo o nascimento do seu filho, na data tal, assim, sabe? Você vai lembrar. Você vai lembrar da data, você vai lembrar do tempo, você vai lembrar até como você se sentiu naquele lugar e naquele momento. Por quê? Porque aquilo tem carga emocional. Se eu simplesmente falo de um pôr do sol, de algo que não teve uma carga emocional, você não vai se lembrar. Mas tudo aquilo que teve uma carga emocional, seja ela positiva, seja ela negativa, ela vai ser registrada na nossa memória de uma forma privilegiada, tá? Quando a gente fala da dor, né, num estudo que eu fiz do Augusto Cury, que eu fiz a minha formação com ele fala sobre a nossa inteligência multifocal, né? Então, ele diz que para uma memória light, que a gente fala, né? Que é uma memória positiva, tem um peso 1. Para uma memória de uma janela killer, que seria uma janela de dor, tem peso 2. Ou seja,
as memórias de dor, por causa do impacto emocional delas, elas acabam tendo um registro privilegiado na nossa mente, tá? Por isso que é tão difícil esquecer e apagar as lembranças. Por isso que é difícil, não, é praticamente impossível. Então, se você aí, essa mulher que está casada há mais de 10 anos, passou pela dor da traição e ainda insiste em esquecer e tentar apagar as lembranças, já te digo agora, esquece, isso não é possível de ser feito, tá? Existe um caminho de solução para superar a dor? Sim, existe. Mas o caminho não é esquecer e o caminho não é apagar, tá? Vou te explicar aqui nessa aula. Então, vão dando os coraçõezinhos aí para eu saber que você está aqui comigo. Quem ainda não curte meu perfil, aproveita para poder receber mais informações de quando as minhas aulas ao vivo estiverem ao ar, tá? E eu tenho posts para vocês todos os dias. Então, aproveita e sigam aí meu perfil e encaminhe, né? Para quem precisa ter esse conhecimento. Pessoal do YouTube, isso, já vai dando o seu joinha aí para que essa aula chegue a mais e mais mulheres que precisam ter esse conhecimento, tá? Aldenice, boa tarde. Mayra, né? T15 chegando aqui também, e a Vanessa também. Então, olha só como é importante, vão fazendo lição de casa aí, turma 15. Então, esse é o movimento. E não só as nossas lembranças familiares trazem impacto emocional para a gente, como também eventos fora do nosso sistema familiar. Por exemplo, quando a gente fala, quem é da minha época vai lembrar disso, da morte do Ayrton Senna, por exemplo, né, no dia 1º de maio, não foi isso? Nossa, já vem aquela carga emocional. Quando a gente fala das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, nossa, vem todo aquele impacto emocional de como foi, onde eu estava aquele dia, com quem eu estava, né? Então, percebam que sempre aquilo que tem carga emocional fica registrado num lugar privilegiado da nossa memória. Por isso que com a traição, isso não é diferente. Ela fica registrada num lugar privilegiado da nossa mente e é por isso que a gente fica revisitando esse lugar de dor o tempo todo. Tá fazendo sentido para vocês? Me contem aqui para eu saber. Me contem aqui para eu poder saber. A grande oportunidade dessa aula para você que está me assistindo agora é para que você não caia nesse mesmo buraco que centenas de milhares de mulheres já caíram nessa tentativa de esquecer e apagar essas lembranças, tá? Eu estou encurtando o seu tempo, eu estou encurtando os seus erros, eu estou encurtando o seu processo de dor para que você não siga por esse caminho, tá? Porque esse caminho vai te levar cada vez mais para o fundo do poço. E se você já está no fundo do poço, você já sabe por que isso está acontecendo com você, tá? Então, muitas mulheres que continuam nesse processo ficam revivendo, né, esse lugar de dor. Então, lembre-se, a dor da traição, ela fica num lugar privilegiado da nossa mente, porque ela tem carga emocional. E aí, eu não consigo sair desse lugar e eu só fico olhando para essa dor. Fico olhando para essa dor, fico olhando para essa dor e fico somatizando isso no meu corpo. Então, olha só, a nossa mente, ela não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Então, como esse registro da traição, ela fica muito forte, né, no lugar privilegiado da minha mente, eu fico tocando esse lugar de dor na minha mente o tempo todo. Como a minha mente não sabe que isso está no passado, eu fico revivendo isso agora no presente, como se isso tivesse acabado de acontecer. E eu vou revivendo isso dentro do meu corpo, vou liberando cada vez mais cortisol, que são os hormônios, né, dentro do meu corpo. Isso vai me trazendo estresse, isso vai me trazendo ansiedade, isso vai me trazendo insônia, isso vai sendo somatizado dentro do meu corpo. E quanto mais carga emocional eu vou colocando nesse fato, mais desafiador vai ser sair dele também. Por quê? Porque ele tem muito peso. Então, mulheres que já estão vivendo com essa dor há muito tempo, tomem muito cuidado, tá? Porque talvez você já esteja nesse processo de se acostumar com esse processo de dor. Porque tudo que você vai fazer para sair desse lugar você chama de difícil, tá bom? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Então, eu tô te mostrando quais são os buracos que eu não quero que você caia. Ou se você já caiu, que você pare de cair. Porque se você continuar indo para esse lugar de esquecer e de apagar, você vai sempre voltar para o mesmo lugar, tá? E esse lugar é esse lugar de dor. Tudo bem até aqui? E quando eu falo, né, as mulheres, elas ficam repetindo esse trauma,
essa dor, e isso vai se ampliando dentro delas, tanto na parte mental, como na parte emocional, como na parte espiritual, é onde muitas mulheres se descontrolam, é onde muitas mulheres partem para agressão, é onde muitas mulheres já começam a atentar contra a sua própria vida, contra a vida do marido, contra a vida da terceira pessoa. Então, vão vendo que isso são estágios. Então, se isso já passou pela sua cabeça, se você também já pensou sobre isso, é porque você está no fundo do poço. E se você continuar nesse lugar, você não vai sair desse lugar. Não vai sair do fundo do poço. Não vai conseguir superar a dor da traição. Você vai ficar revivendo cada vez mais isso dentro de você, tá? Ó. O meu objetivo aqui hoje é... Muitas mulheres falam assim para mim, Paula, mas é muito difícil, né? Apagar essas lembranças, esquecer. Principalmente para mim, Paula, que confiava 100% no meu marido. Então, olha só. Você fala que é difícil superar a dor da traição, mas difícil mesmo, mulher, é continuar alimentando essa dor e sendo consumida por essa dor todos os dias. É fácil superar a dor? Não. Ela é desafiadora, porém ela também traz consigo muita libertação. Isso mesmo, Gilmara. Tudo faz muito sentido e quando entendemos isso é libertador. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Estou me levantando com a jornada Turma 15. Que bom saber disso, viu, Cris? Mas é mesmo muito difícil, então. E se você continua nesse lugar de muito difícil, significa que você está no fundo do poço e que você continua olhando para a dor. Porque as mulheres da minha jornada, já trocaram o difícil pelo desafiador e pelo libertador. Então, mulheres, nós não temos como mudar aquilo que o outro fez a nós. Mas nós temos o controle de decidir o que nós vamos fazer daqui para frente com aquilo que fizeram para nós, tá? Lembre-se sempre disso. Então, continuar no difícil significa que você está no fundo do poço e que você não está olhando para a solução. Você continua agarrada à dor, tá? Superar é desafiador? Sim, porém também é muito libertador. Quem não entende isso, quem não vive esse movimento, vai morrer. Eu não falo nem morrer, porque vai além túmulo essa dor, tá? Você vai com ela para onde você for. Quantas alunas minhas já falaram que mudaram de cidade, já mudaram de país, já mudaram de marido, né? E a dor continua atrás delas. Por quê? Porque a dor está dentro de nós, não está na pessoa, não está na cidade, não está na casa, não está no país, está dentro de nós. E para onde nós vamos, ela nos acompanha. Por isso que eu não tenho como deixar isso de lado, fazer de conta que não está acontecendo nada, colocar tudo embaixo do tapete. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar. E se você não der conta de resolver isso emocionalmente, essa conta vai chegar no seu corpo, através de uma doença. Através de uma doença rara, através de uma doença autoimune. Gente, me dói tanto quando eu escuto as mulheres que vieram para a jornada dizerem, né, o quanto já estão vivendo esse processo dessas doenças autoimunes no próprio corpo, como a fibromialgia, como o lúpus, sabe? Além de terem outras doenças completamente agravadas, como a tireoide, como candidíase, como cólicas menstruais. Então, mulher, quando isso chega no corpo, é porque você já passou todos os outros limites. Então, a gente entende que existe algo maior acima de nós, e isso está na nossa camada espiritual. Quando isso não é visto, quando isso não é olhado, ele vem para o nosso campo emocional, né? E depois disso, quando não é resolvido, isso vem para o corpo físico. Então, se a doença está no corpo físico, isso significa que todos os outros estágios já foram infringidos, né? A dor já estava ali e eu fui dando um jeito de não olhar, porque eu não sabia, porque eu não queria, enfim, não sei aí qual é a tua história, mas quando isso já está no corpo físico, é porque tudo isso já foi ultrapassado. Olha lá, ó, tireoide de Hashimoto. Eu lembro como que ela chama, Jana, da turma 5? Simária. Ela tinha tireoide de Hashimoto e mesmo com a medicação, ela não conseguia controlar. Só depois que ela veio para a jornada, que ela conseguiu entender o que estava acontecendo na vida dela, quando ela conseguiu superar a dor, é que ela conseguiu ter o controle da tireoide em apenas 4 semanas. Isso foi impressionante. Nem tanto que ela me dizia, né, em um dos depoimentos dela, que nem o médico acreditava
que aquilo estava sendo possível, depois dele já ter tentado tantas e tantas medicações. Então, gente, sim, nós também somos frutos da nossa própria cura, tá bom? Então, não sou eu mostro o caminho, nós é que fazemos a nossa própria cura, tá? Então, se você que está aí me ouvindo agora, está esperando o maridão, está com trabalho, sentado no sofá, sei lá, fazendo o quê? Te ajudar a superar essa dor, esquece. Porque se ele soubesse como ele faz para te ajudar a superar essa dor, ele jamais teria cometido essa traição. Porque ele saberia que é muito mais desafiador agora o processo de reconstrução do que propriamente traição, tá? Então, ó, o que normalmente você pode estar fazendo de errado agora? Tá fazendo sentido para vocês aí, pessoal do YouTube? Deixa eu ver se estão falando aqui, ó. Eu adquiri fibromialgia, anos vivendo para os outros. Ainda bem que virei ter 14. Que bom, Henry. Que bom saber disso, viu? Cleide T15 aqui também. Descobri há um ano e parece que foi ontem. Sangra todo dia um pouquinho. Tem dias que parece uma hemorragia. Sinto tantas dores físicas de fibromialgia, mas a dor emocional supera. Exatamente. E quando você fala, né, que parece uma hemorragia, é porque ainda não foi superado. Porque quando não é superado, é como se fosse uma ferida que toda hora você tira a casquinha, né? Parece que a hora que você conseguiu resolver, acontece alguma coisa, vem um gatilho, que isso te traz as lembranças dessa traição, você tira a casquinha e aquilo começa a jorrar sangue novamente. Superar a dor da traição é cicatrizar, é olhar para aquilo que aconteceu do jeito que foi, porém aquilo não me dói mais. Então, eu não esqueço que tem uma cicatriz. Porém, eu olho, mas aquilo não está mais sangrando, tá? Aquilo não corre mais o risco de infecção, ok? Então, uma das coisas erradas que vocês podem estar fazendo nesse exato momento, primeiro é tentar esquecer. Né? Eu sempre falo que quem quer esquecer está numa postura infantil. Porque as mulheres adultas sabem que esquecer só se for por amnésia. E eu espero que você não queira ter uma amnésia para poder apagar a traição, porque existem outros caminhos, tá? Então, só quem tem, né, só quem conhece um Alzheimer, por exemplo, de perto, sabe como isso é dolorido. E eu tenho uma tia muito querida que passa por esse processo desde muito nova, e isso é algo que, assim, consome os nossos corações, sabe? Porque ela tem lembranças de um passado muito antigo, mas muitas vezes ela nem nos reconhece mais. Então, eu não desejo isso, gente, para ninguém. Porque existe um caminho para você superar a dor da traição e não precisa ser o esquecimento, tá? Então, a primeira coisa que esquecer, lembre-se disso, é uma postura infantil. Se você está chegando aqui, tem alguém que está chegando aqui pela primeira vez? Escreve aí primeira vez. Por quê? Se você pensa em esquecer, a primeira coisa é que lembre-se, você está numa postura infantil. A postura infantil não te permite ter um relacionamento saudável, porque relacionamentos são feitos somente para pessoas adultas. Então, se você já está nessa postura do esquecimento, por que é uma postura infantil, Paula? Porque só as crianças acham que cobrindo a cabeça com lençol, elas vão mandar o bicho-papão embora, tá? Então, cuidado com essa questão do esquecer, porque ela é totalmente infantilizada. Uma mulher adulta, curada, entende que não existe esquecimento, existe enfrentamento. É diferente, tá? E a segunda coisa é, toda vez que eu quero apagar as lembranças, é como se eu quisesse excluir isso da minha vida. É como se eu quisesse tirar isso da minha vida. E aqui dentro, como terapeuta sistêmica, eu preciso te dizer as consequências disso. Tudo aquilo que eu quero tirar, tudo aquilo que eu quero apagar, tudo aquilo que eu quero excluir, traz consigo uma compensação. Vou repetir. Tudo aquilo que eu quero tirar, tudo aquilo que eu quero apagar, tudo aquilo que eu quero excluir, tem como consequência uma compensação. Nada pode ser excluído da nossa vida. Nem nada, nem ninguém pode ser excluído da nossa vida. Toda vez que eu quero tirar, toda vez que eu quero excluir, eu acabo compensando. Como eu posso compensar isso, Paula? Com uma nova traição. Então, mulheres aí que falam, quem trai uma vez trai sempre, verdade? É verdade. Principalmente se você está nesse lugar aí de querer esquecer ou de querer apagar, tá? É uma grande verdade. Mas só quando você vem para uma jornada de autoconhecimento, que você entende o porquê que isso está acontecendo na sua vida, é que aí você se sente no controle de realmente poder fazer diferente, tá? Como deixar o outro ir embora de dentro de nós?
quando você entende que aquela pessoa cumpriu a sua função dentro da sua vida. Não é porque eu estou acima, não é porque eu estou abaixo, mas é porque o outro já cumpriu a função que ela precisava cumprir na minha vida. Nesse momento de alma, a outra pessoa pode ir, tá? E isso não vai dominar a sua vida ter 15, não mesmo, dona Cris. Então, isso é o que vocês podem estar fazendo de errado, estão repetindo esse erro, e é por isso que, ao invés de superar a dor, estão colocando mais carga emocional em cima da dor. E isso vai, ó, pá, 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 te afundando cada vez mais, tá? Boa tarde, T15. Estou com ansiedade muito forte, então assista essa aula, respira fundo e faça os exercícios. O que eu preciso fazer então, Paulo? Eu preciso, como a jornada ensina, em 4 pilares, através de 4 semanas. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que se a traição me faz ficar grudada nela, porque ela tem carga emocional, então o primeiro movimento que eu preciso fazer é descarregar essa carga. E como que eu faço para descarregar essa carga emocional tão pesada, Paulo, que é da dor da traição? Primeira coisa, nós precisamos olhar para os buracos que existiam antes dessa traição. Lembrando que um relacionamento ele é feito de 100%. 50% você, 50% seu marido. Os dois formam o 100%. Isso significa que vocês são totalmente responsáveis por tudo aquilo que dá certo e por tudo aquilo que também não dá certo, tá? Então, quando a gente fala sobre um relacionamento adulto, nós nunca responsabilizamos nenhum e nem o outro, nem por uma coisa e nem por outra. A jornada ela te ensina a olhar para esses buracos e cada um ter a sua responsabilidade. 50, 50%. Quem aqui é minha aluna, turma 15, que também achava que não tinha nenhuma responsabilidade, nada de ruim que estava acontecendo na sua vida, e agora entendeu que é bem diferente disso? Porque quando vocês me encontram pela primeira vez, a primeira coisa que vocês fazem é apontar um dedo. Porque quem traiu foi ele, a culpa é dele, a responsabilidade é dele, foi ele quem fez, é ele que tem que assumir, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Só que quando a gente vem para uma jornada de autoconhecimento, mesmo que a gente não saiba quais foram os buracos que nós mesmos caímos, nós precisamos olhar. E nesse lugar, a gente já começa a tirar um pouquinho daquele peso, principalmente para aquelas mulheres que se julgam mulheres perfeitas, esposas perfeitas, né? Então, fica muito mais pesado essa carga emocional aí de descobrir a traição. Porque se eu era uma esposa perfeita, uma mulher perfeita, tudo perfeito, por que ele fez isso comigo? É ou não é? Então, quando a gente vem para esse lugar dos nossos 50%, a gente já vai começar a aliviar essa nossa carga emocional, tá? Porque a gente começa a ir para um lugar autorresponsável dentro de nós. Hoje vejo como estava totalmente errado. E aí, Selminha, só quando a gente está numa jornada de autoconhecimento para a gente poder se olhar. É ou não é? Porque quando você estava fora, é muito difícil a gente, dentro daquilo que a gente aprendeu, que é relacionamento, que é traição, que é casamento, né, que é sexualidade, a gente não consegue olhar para esses buracos. Então, quando a gente faz uma jornada de autoconhecimento dessa, nós começamos a olhar para os nossos buracos. Nós começamos a olhar para a parte que também nos cabe nesse processo. E quando a gente começa a fazer esse movimento, nós aumentamos a segurança em nós. Porque, peraí, se eu percebo que eu fiz isso, e que eu, mudando isso, eu consigo mudar esse comportamento do meu marido, eu consigo mudar esse resultado, eu começo a trazer mais segurança em mim. Quanto mais segurança em mim, menos segurança eu preciso desse marido. Faz sentido isso para vocês? Sim? E aí, menos, vai ficando cada vez menor esses impactos emocionais dentro de mim. Por quê? Porque eu me torno responsável pela vida que eu quero viver, seja com ou sem esse marido, tá? Então, quanto mais segurança eu consigo trazer para mim, eu vou diminuindo cada vez mais a carga emocional daquilo que aconteceu e eu começo a focar naquilo que eu quero viver e não naquilo que eu não quero mais viver. E aí? Tá fazendo sentido para vocês? Então, a gente aqui dentro da jornada, nós nunca excluímos o passado. Pelo contrário, nós olhamos para o passado
e vemos o quanto nós crescemos. Quem aqui já é minha aluna e cresceu, quando olha para essa traição, muitas de vocês, assim como eu, agradecem. Por quê? Porque o lugar que a gente está vivendo hoje é muito melhor. É muito maior do que aquele que a gente vivia antes da traição e não sabia, tá? Acreditar que a terceira pessoa parte de mim por calúnia e danos morais, estou me sentindo um lixo. O pior, que não agredi fisicamente. Silvana, qualquer tipo hoje, nós estamos numa sociedade, Flor, qualquer coisa que você diga, qualquer coisa que insinue uma ofensa, te dá o direito da outra parte de ir na delegacia e de fazer um processo e tudo mais. Então, eu sempre digo que agora você tem dois problemas, né? Você tem o problema da traição e agora você tem um problema com a justiça. Quando nós superamos a dor da traição, nós resolvemos isso dentro de nós. Até porque, mulherada, presta atenção, tá? Casamento tem que ser resolvido a dois. A terceira pessoa em nenhum momento cabe para solucionar essa questão da traição. Então, fica aí uma informação que eu espero que vocês usem e usem bem, bem usado, tá? Entre marido e mulher, ninguém se mete colher. Então, se você foi lá procurar resolver com a terceira pessoa e isso aconteceu com você, você já está sabendo que esse não é o melhor caminho. Esse não é o caminho saudável para você poder solucionar tanto a dor que você está sentindo, como seja para restaurar o seu casamento, tá? Olha lá, olha as minhas alunas aqui, ó. Eu virei uma gigante, eu também. Eu já consegui me sentir assim na T14. Eu cresci muito, sou uma mulher bem melhor hoje. Eu estou assim e agradeço por essa traição. Descobri a mulher que eu sou. É isso aí, Cris. E eu sei que para muitas mulheres que estão chegando aqui agora, é muito difícil, né? Olhar para isso dessa forma. Olhar, porque é exatamente, gente, essa perspectiva, né? Quando eu estou aqui olhando para o passado e eu não evoluo, eu estou pequenininha, eu estou em dor, eu estou com a minha autoestima muito pequena. Quando eu me afasto dessa dor, quando eu vou curando todo esse processo, quando eu vou tendo entendimento para tudo que aconteceu na minha vida, eu me afasto da dor, eu me afasto dela. E começo a ver o quanto essa dor começou a ficar pequenininha e o quanto eu cresci depois que essa dor entrou na minha vida, tá? Hoje penso diferente, depois da dor. Estou liberta. Que bom, Rosane. Que bom saber disso. E todas as vezes que eu não consigo fazer esse processo, eu preciso voltar, rever as aulas, assistir os conteúdos para ver aonde você está errando. Aonde eu estou me perdendo. Porque é assim, gente. O ego é uma coisa impressionante, tá? Você não é o seu ego, só para eu te deixar isso bem claro. Mas o ego, ele é impressionante. Porque você está mostrando para a pessoa aonde está o caminho de solução, mas ela não quer olhar para a solução, ela quer continuar olhando para a dor. E isso é uma escolha. Isso eu não tenho como interferir. Outro dia, uma aluna trouxe uma compreensão tão profunda, deixa eu ver se eu lembro qual que foi. Mas mexeu tanto, porque ela estava só na primeira semana da turma 15, e ela teve uma compreensão muito profunda da história de vida dela, da história com os pais dela, da família dela, né? Foi uma história muito, muito dolorida, muito profunda. E ela conseguiu ter essa virada de chave logo na primeira semana. E aí eu disse para ela o quanto ela estava realmente aberta para olhar para aquilo que se mostra. Então, olha que interessante. Todas as vezes, as nossas dores, elas estão querendo nos mostrar algo. Algo que a gente precisa mudar, algo que a gente precisa evoluir, algo que a gente precisa crescer. Se você não quer olhar para isso, se você não quer enfrentar isso, você não quer ficar de frente a frente com isso, você vai voltar a contar histórias para você mesma para poder justificar a vítima que você foi dessa situação. Então, eu falo para as minhas alunas que aqui dentro da jornada, as mulheres deixam de se rotular como a vítima da mulher traída. E elas se rotulam como uma mulher desperta, com uma essência mulher, uma mulher que cresceu, uma mulher que se tornou gigante, tá? Então, você é que dá o rótulo que você quer para você, e não a traição, tá? Para mim, o que foi mais difícil foi a luta contra a minha mente. Essa jornada me libertou. E, Tati, sempre, a mente é a nossa maior inimiga, porque ela sabe todas as nossas fraquezas. Mas quando a gente tem o conhecimento para domar a nossa mente, ela tem o poder de nos libertar. Se a gente não tem o controle da nossa mente, ela tem o poder de nos adoecer.
tá? Ainda não consigo deixar o traidor. Precisa ver, Paulo, quanto você já não é dependente emocional dessa relação. Por pior que esteja o meu casamento, ainda assim eu decido ficar, tá? E aí isso não tem nada a ver com ele, isso tem a ver com você. Eu já me sinto uma gigante perto da dor, sou T15. Que coisa boa, Solange. E olha que nós estamos na segunda semana, nós estamos no segundo pilar, entendendo como a mente do nosso marido funciona. E o quanto isso pode ser libertador dentro da nossa relação. Quantas mulheres eu já estou ouvindo aqui dentro da jornada dizendo assim, por que eu não te conhecia 17 anos atrás? Por que eu não te conhecia 10 anos atrás? A minha vida poderia ter sido muito diferente com esses conhecimentos. Conhecimento, prática e repetição sempre, dona Tati. E quando descobrimos esses buracos, devemos conversar com o marido? Elisângela, se você é turma 15, primeiro a gente está fazendo o processo de desconstrução, depois nós estamos aprendendo a falar com esse marido, depois nós vamos entrar ainda em movimentos mais profundos que podem levar a essa traição, para que no quarto pilar vocês estejam prontas para ter essa nova conversa, para estabelecer novos contratos com esse marido, tá? Se você é minha aluna, se você é da minha turma 15. Se você não é da minha turma 15, qualquer coisa que você fale com esse marido vai ser um tiro no pé. Porque se você não sabe qual é o caminho de solução e se você também não sabe qual é a cura, como você vai ter essa conversa com o outro? Qualquer coisa que o outro diga, você pode aceitar, ou qualquer coisa que o outro diga, você pode não aceitar. E aí vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Paulo, meu marido me disse que eu estou iluminada, que ele está se sentindo inseguro. Como pode isso? Eu ter 14, pode, Ilza? Pode, porque você vira o jogo, né? Aquela dependência que você tinha, aquele lugar, né, de que se ele não estiver ao meu lado, eu morro, muitas vezes acontece. Quando você supera essa dependência e você vai para esse lugar de mulher desperta, toda mulher desperta assusta um outro homem, principalmente depois da traição. O movimento agora, Ilza, é que ele se permita a vivenciar essa jornada com você, para que ele também possa aprender, para que ele também possa crescer e que agora ele possa te acompanhar aqui, ó, desse novo nível que você tá e não dessa Ilza antiga, tá? Então, se ele estiver aberto para esse conhecimento, reviva essa jornada com ele novamente. Tenho certeza que vai colocá-lo em um outro processo de crescimento muito maior. E aí, desse lugar que você tá, desse lugar aqui que ele precisa chegar, daqui vocês conseguem ir ainda mais longe, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Respondi a Ilza. Acho que eu respondi vocês, né? Respondi. Eu mesmo estou me sentindo muito melhor agora. Que bom, Cleide. Eu descobri a traição há 2 meses e não sei o que fazer. Keilane, então o que você precisa fazer? Nesse vídeo aqui vai ter um link. Quem aqui, gente, ainda não é turma 16, não se inscreveu para a turma 16, que é a próxima turma de mentoria fechada, é só você escrever aqui a palavra quero, para você receber o link, para receber todas as informações da próxima turma, tá bom? É gratuito, pode clicar em escrever aqui a palavra quero, vocês vão receber o link, e aí vocês vão ter acesso a tudo que vai rolar para a próxima turma, tá? Então, esse link do Quero aí, ele é gratuito, pode entrar para você receber informações das aulas, das lives e da nossa próxima maratona, que vai ser agora em setembro, tá? Tá chegando. Então, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever para você receber todas as nossas informações, ok? Antes da jornada, chorava todos os dias. Não via motivo para viver. Vivia sempre na defensiva e qualquer coisa era motivo de brigar e jogar na cara dele. Hoje sou uma mulher e agradeço por essa traição entrar. A Cláudia Dutra, que é minha aluna, falando para vocês no YouTube. Então, mulher, eu trouxe nessa aula para vocês, com o embasamento, né, não só fisiológico, de como a nossa mente funciona, mas também na prática, como as mulheres já conseguiram superar a dor da traição, de que tentar esquecer e tentar apagar as lembranças é a pior coisa que você pode estar tentando fazer para fugir da dor. Então, se você quer aprender sobre esse caminho de solução, se você também quer estar nesse lugar, inclusive, de agradecer por essa dor, você precisa escrever aqui a palavra quer para você saber mais da nossa próxima maratona, onde eu vou te mostrar todo esse caminho que as minhas alunas T15
já estão vivenciando comigo. Diminuindo a ansiedade, diminuindo os pensamentos, porque aqui dentro a gente faz esses exercícios para diminuir os pensamentos da traição, isso vai diminuindo as dores, vai diminuindo a ansiedade. Mulheres que já estão comendo melhor, mulheres que já estão conseguindo dormir sem a medicação, mulheres que voltaram a se alimentar, mulheres que já perderam peso, né? Depois que conseguiram superar a dor da traição. Então, mulheres, superar a dor da traição é só uma das coisas que você vai conseguir ter aí na sua vida quando você tem conhecimento, método, né? Prática e repetição, tá bom? Façam essa maratona, é libertador. Você chega arrasada e sai arrasando, transformada. Adorei, Cris. Ó, você chega arrasada e sai arrasando, totalmente transformada. É isso aí, minhas queridas. É isso que eu trouxe para vocês na aula de hoje, apesar dessa voz meio rouca, né? Espero que vocês tenham entendido e que tenham absorvido todo esse conteúdo. Por quê? Continuar tentando esquecer, continuar tentando apagar as lembranças. Isso vai te ajudar a sair dessa dor ou vai te ajudar a continuar afundada nessa dor? Gente, tudo na nossa vida é uma escolha, ok? E nós precisamos fazer qual é a escolha que eu quero viver. Então, continuar olhando para o difícil vai te trazer um resultado. É uma escolha. Sair desse lugar de dor e começar a olhar a solução vai te trazer outros resultados. Qual é a decisão que você escolhe tomar hoje, ok? Queridas, gratidão pela companhia de vocês. Uma excelente semana. Turma 15, bora lá para a nossa comunidade Tira Dúvida. Bora assistir as aulas, colocar as considerações de vocês, que eu vou estar lá com vocês agora, tá? E o pessoal das aulas abertas, quinta-feira, 19 e 17, mais uma aula aqui falando para vocês sobre mulheres reais, histórias reais, tá? E quem ainda não se cadastrou para a nova maratona, é só escrever a palavra quero para você receber o nosso link de inscrição gratuitamente. Tá bom, minhas queridas? Ó, uma excelente semana para vocês. Fiquem todos com Deus.